Então vamos lá, gente. Gift Economy e Fun Labor. Alguém já ouviu falar sobre esses conceitos? É tipo algo super novo, nunca nem ouvi falar. O Gift Economy, na verdade, ele em português ele é traduzido para economia do dom. Sebastião falou que é novo. Aí a economia do dom, né, como ele é um conceito, na verdade não é de estudos de fãs, tá? Ele é um de sociologia e antropologia, tá? Ele foi cunhado por um antropólogo e sociólogo francês chamado Marcel Mauss, acho que é assim que se fala, tá? E é a ideia de a economia do dom, ele na verdade é uma espécie de um sistema, né, que fala de doações de bens ou de serviços com retornos indiretos. O que é isso, na verdade? A Maus, na verdade, ele vai fazer pesquisas, principalmente porque o Maus ele é ali do final do século XIX, então ele está fazendo análise muito é, de indígenas, pessoas indígenas. é, eu não sei exatamente, eu acho que é da América do Norte, né, especificamente. E aí ele vai analisar como se dá o sistema deles é, o sistema social deles, mais ou menos assim, tá? E aí é a partir dessa observação dele que ele cria esse conceito, né, do gift economy, que no português eles traduziram para economia do dom, e algumas vezes também pode ser traduzidos como economia da dádiva ou cultura da dádiva, tá? Mas como eu preferi a economia do dom, porque a dádiva parece uma coisa meio divina, que geralmente a gente faz muita associação com divina, e nos outros lugares eu geralmente via como economia do dom. Então eu trouxe pra cá a economia do dom, tá? Então aqui eu trago uma conceitualização um, feita por um historiador, o Gasparetto Júnior, sobre o que exatamente é essa economia do dom, tá? Presentes ou serviços voluntários escondem uma reciprocidade obrigatória, na qual não há equivalência de valor e o indivíduo está sempre em dívida com o outro. Assim, dispor de um bem é fundamental para a formação de alianças e para a geração de respeito. Há um valor implícito em objetos ou ações que se diferencia da economia do mercado, caracterizada pelas trocas diretas de bens e de serviços. Então, a economia do dom, ela meio que ela é o oposto do que seria a economia capitalista. Ela não funciona à base de moeda, né, trocas por moedas, mas sim de você trocar por o que se chama de presentes, que eles não necessariamente precisa ser algo automático, tá? A gente pode fazer assim uma análise, como se chama, não análise, mas uma comparação muito muito fraca assim com a ideia de escambo, né? Não sei se vocês lembram disso de escambo dos indígenas brasileiros assim na época da descoberta, né? Descoberta, né, que eles faziam trocas, eles trocavam com os portugueses coisas como espelho e coisas que para os portugueses não tinham muito valor, né, como espelho, coisas bem que não existiam no Brasil, por pau-brasil, por exemplo, né. Não, eu não estou falando que isso exatamente esse sistema é do que ele está falando, mas é mais ou menos essa ideia, tá? Não é envolvido com essa noção nossa de mercado, tá? Na verdade, ela é muito mais uma organização social do que de um contrato formal, tipo, né? Que é também o que está muito envolvido quando a gente fala de economia do mercado, tá? E aí,
E aí você vai falar, o que isso tem tudo a ver com fandom? Bom, tem tudo a ver com fandom porque em 1999, uma. Na verdade, eu não sei exatamente se ela é uma pesquisadora ou só é uma pessoa que ela. Não ficou muito claro isso na, na pesquisa que eu fiz sobre ela. Ou só uma pessoa que tem um bom embasamento de teoria social, né, coisas assim, que escreveu uma meta chamada Fantasy Plotlet Creation of Status Within the Fan Community, tá? É, ela vai fazer essa meta dela que ela escreve, esse é o título, tá? Ela vai identificar o fandom como um sistema baseado em dar, receber e retribuir presentes, que é basicamente o que é o, a economia do dom de Musso, tá? Musso, eu não sei falar o nome dele, gente, eu não sei francês, desculpa. Só para vocês terem assim uma ideia, porque que eu falei, esse texto, ele na verdade ele tá num site, tá? Que foi criado em 1999 também, chamado The Fanfic Symposium, e ele foi esse site, ele é tipo um depósito de várias metas que foram escritas ao longo dos anos. Ele funcionou até 2006, tá? Tipo, quando eu falo funcionar, ele foi atualizado. Ele ainda está aberto ao público, você pode acessar todos os artigos, né? Artigos não, no caso as metas, né? Que eles não são artigos acadêmicos, mas são escritos por fãs, pessoas que pensam sobre fandom, né? Não é algo realmente acadêmico, né? Dessa forma. E aí, o que acontece? Ela vai fazer, aí como eu falei, Fan Spotlight. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no início eu falei que Fanish é uma palavra utilizada muito no inglês para você se referir a qualquer coisa que é de fã. Seria meio que um adjetivo, né? Esse ish, né? Seria um adjetivo ali para mostrar que que tá ligado. Então, Spotlight Fanish a gente poderia traduzir para português Spotlight de fandom, alguma coisa assim, para dizer que é. Porque o Spotlight, ele na verdade eu fui procurar pra saber o que era um Spotlight, né? E aí eu descobri que Spotlight, na verdade, ele é uma grande cerimônia de índios da costa noroeste da América do Norte. E foram foram esses indígenas, né? Índios não, indígenas, gente, desculpa. Foram esses indígenas que o Moss, ele pesquisou, tá? Aí eu fiz uma pesquisa do que era potlatch e aí veio na explicação no artigo de Vitor Maciel, Gentil, Porto Filho e Luísa Morim, chamado Potlatch Ébrio ou Embriaguez como jogo na intervenção de fonte urbana, que na verdade era um texto sobre urbanismo, tá? Mas lá eles explicavam que era isso. E aí agora eu vou ler pra vocês que eles escreveram, tá? É, é, o Potlatch é uma grande cerimônia em que tribos de índios, por isso que eu falei índios naquela hora, tipo, desculpa, né, o termo certo seria indígenas aqui. Indígenas da costa noroeste da América do Norte. E aí vem os nomes que eu não consigo falar, tá? Mas são tipo cinco tribos. Promovem uma troca de presentes para que uma delas ofereça presentes de muito valor à outra, especialmente brasões de cobre esculpidos e peles de animais, como prova de força e abundância. Em retribuição, os doadores recebem uma grande festa. Os destinatários de um potlatch eram obrigados a organizar um festival de retorno, mas de maior porte, para demonstrar sua generosidade e riqueza, e para não perder o respeito de seus rivais. Nesses termos, o presente não era livre, mas um mecanismo para manifestar superioridade e ao mesmo tempo exigir reciprocidade entre as tribos. Tá?
Então foi a partir disso daí, foi a partir desse sistema, não é bem sistema, dessa cerimônia, né, desse fato social, não sei como a gente pode definir isso, é que aparece que o Moss cria o conceito de economia do dom, especificamente a partir dessa cerimônia aí que a gente está falando, tá? E aí, o que a Sabatini faz? A Sabatini, ela vai fazer essa metáfora que isso acontece dentro do fandom, né? Obviamente, se apresenta de outras formas. E aí, ela vai fazer uma metáfora que o fandom potlatch, ele vai ser dividido entre duas formas, né? Você tem os pratos de banquete e os presentes tradicionais. E aí, o que seria isso? Os pratos de banquete, ela define como discussão de episódios, produção de fanzines, criação e manutenção de sites, comentários, críticas, recomendações. Comentários principalmente tipo fanfic, fanvídeo, essas coisas, né? É, todas essas atividades que ela botou como pratos de banquete, tá? É, seria seria o que são as atividades que alimentam o fandom, né? Que ajuda a enriquecer a experiência de ser fã. Porém, eles não são a parte crucial, porque os presentes tradicionais, aqueles que são vistos como essenciais, ela chamou de presentes tradicionais e ela coloca nessa parte que são a fanart, fanvid e fanfiction, tá? E aí ela fala de que há um grande status desses presentes tradicionais, que não dá para comparar com esses que ela identificou como pratos de banquete, tá? Aí aqui ela tem até uma citação dela sobre: não importa o quão maravilhoso alguém possa ser na criação de pratos de banquete, ele não pode alcançar os níveis de status reservados aos prolíficos escritores de fanfics, vídeos e artistas, tá? Então, é, ela já deixa claro, né, que é sempre o principal. E assim, a gente sabe que é verdade, tá? É, a gente sabe que a produção, apesar de que hoje em dia, vamos pensar, ela tá falando em 1999, a gente tá entrando ainda na era da internet, você tá naquele fandom que tá meio analógico, meio digital, então assim, as coisas estão ainda não estão sedimentadas como agora 2024, tá? Então, é, eu trouxe a parte que era mais relevante do texto, porque tinha outras partes do texto que eram assim completamente ligadas à época dela, do que ela vivencia, que hoje já não faz sentido pra gente, tá? É, mas enfim, e aí é, o que seria, apesar dos pratos de banquete serem também tipos de presentes, e os presentes tradicionais, que são aqueles que têm status, como ela falou, como ela vai trabalhar com isso? Aí tem esse trecho aqui, que ela fala um pouco mais sobre. Os presentes na comunidade de fãs têm uma mensagem dupla. Eles são a peça central do fandom, o foco principal da maioria das discussões fora da obra original em si, e o rito de passagem para a aceitação na comunidade em geral. Os presentes, arte, vídeos e fanfiction, exigem algum nível de talento para serem dominados e, portanto, são altamente valorizados. Embora a criação de pratos para banquetes exija o mesmo nível de habilidade, como eles não são incluídos como uma arte na mente da comunidade, o respeito que é dado aos doadores de presentes geralmente é negado, né? Esses, é, esses doadores de presentes aqui, no caso, seriam as pessoas que fazem esse prato de banquete, tá?
Então é mais ou menos nessa lógica que que segue. Isso daí é a parte que vai sobreviver, digamos assim, até os dias atuais nas discussões quando a gente vai falar sobre gift economy, tá? Esse foi o primeiro texto assim que faz essa ela não no texto em si ela não em nenhum momento ela nomeia o Moss, mas quem tem conhecimento do que é o conceito vê claramente que ela foi baseada no que o Moss fez, tá? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Fui clara ou ficou alguma coisa solta? Tá, eu acho que tá tudo bem. Então vamos prosseguir. E aí a gente vai ter o texto. Obrigada, Sebastião. Ah, aí a gente vai ter o texto lá de chamado A Vanished Field of Value Online Fan Gift Culture, que foi escrito pela Karen Hellickson, a nossa querida Hellickson, que a gente fala 15 mil vezes essa mulher, e a gente vai falar muito mais. Ela, Jenkins, né, são sempre que vão estar sempre aparecendo. Ela vai escrever esse artigo acadêmico que, assim, é muito curto, sério, é tipo 8 páginas. Mas ele tem. Mas ela faz um apanhado que. Eu não quero dizer que ela muda as coisas, porque ela meio que costura várias discussões que estavam tendo anteriormente, porque esse artigo ele foi escrito em 2009, tá? Então, entre 1999 e 2009, temos aí um espaço de 10 anos, e durante esses 10 anos, pessoas falaram exatamente dessa noção da economia do dom dentro do espaço digital, tá? Que na época geralmente eles falavam virtual e não digital, como é hoje em dia. Que na verdade o espaço virtual ele é dado a muito essa questão do social da troca, né? Que é a base da economia do dom, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, para ficar um pouco mais claro. Mas já havia trabalhos que lidavam com isso anteriormente. Isso não era exatamente uma novidade de você pensar a troca de coisas virtuais dentro da internet, né? Como se fosse algo fora do normal. Não era. Tá. O que ela fez foi realmente abertamente articular o conceito de economia do dom dentro da estrutura do Fendo. Né? Ela dá uma visão geral ali de como é aplicável, digamos assim, tá? E aí, ela vai falar que o que a comunidade de fã, na verdade, ela vai ser composta de 3 elementos que são relacionados a essa noção de presente, que é o dar, receber e retribuir. Tá? E aí ela tem uma parte que ela fala isso aqui, ó. A tensão e a negociação entre dar, receber e retribuir presentes resultam na criação de relacionamentos sociais entre os fãs, que são construídos voluntariamente com base em um interesse compartilhado, tá? Então, o que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que as comunidades de fãs em si, elas são naturalmente é, algo de troca, tá? No sentido em que sentido disso? Né? Eu vou até pegar o próprio exemplo que a Hellickson dá, que é você nunca vai pagar para ler uma fanfic, né? Assim, no geral, né? A gente sabe que tem determinadas coisas que existe que não é exatamente pagamento, né? Por exemplo, quando tem alguma tragédia, isso já aconteceu várias vezes. Tem alguma tragédia e aí o pessoal quer fazer algum tipo de doação para ajudar a localidade que teve a tragédia, eles fazem um,
comissões, né? Eles se juntam, vários artistas, escritores de fic se juntam e aí falam, você dá a quantia tal e eu escrevo uma fic de 1000 palavras sobre isso, seja lá o que você queira, nananana. Isso acontecia. Hoje em dia eu não sei se acontece ainda muito, porque eu não tenho visto, mas também pode ser porque eu não tô muito no fandom ocidental, eu fico mais no fandom asiático, né? Que tem uma outra lógica para esse tipo de coisa. Mas era muito comum, né? Quantas e quantas vezes eu vi fandom de Supernatural fazendo esse tipo de coisa e tal. Mas aqui, mas mesmo assim, você não tá exatamente pagando. Você tá, tipo assim, doando pra uma causa pra ter aquilo ali é, que você quer, né? Oi, Amanda, pode falar. Oi, Nath. Essa questão do Wattpad cobrar por algumas fanfictions Hum? porque foi em 2009 que ela escreveu sobre isso, né? Eu fico pensando como ela reagiria vendo isso. Ah, não, em 2009 você tinha o Fanlib. Você não sabe o que é Fanlib. Não sei, não. Eles Ai, meu cobravam por Deus. fanfictions? E é um rolê. Dava pra gente fazer uma aula do que foi. A Kaela já até sabe. Então, antes. Então vamos dar aquela. Isso, na verdade, isso daí vai estar muito ligado na segunda parte, que é o fan labor, né? Que é o trabalho de fã. E aí eu vou até comentar. Esse negócio de cobrar fanfiction. O Wattpad não é o primeiro a fazer isso. Lá em. Kaela foi em 2009. Foi em 2000. Foi antes de 2009, foi 2007. Porque nesse texto da Helixson, ela fala de fanlib no final. Eu não lembro se foi em 2007 ou 2006, eu não sei. Algumas empresas se juntaram e elas resolveram. O Spirit foi primeiro? Nem lembrava do Spirit. Eu sempre lembro eu acho que o porquê que o Fanlib ficou muito na cabeça. Eu acho que porque eles realmente chegaram a fazer o negócio funcionar por um ano. E aí depois deu tudo errado. Mas o Fanlib, ele era que você escrevia fics. Você podia escrever fics. ahn, de determinar. Eu não lembro se era de determinados fandoms. Ou eu tô confundindo com Kindle Words. Mas você colocava a fic no site e eu acho que poderia ser de, de qualquer forma, tá? Eu não lembro exatamente a questão do Fanlib. Basicamente, era um site que ia lucrar com o com fanfiction, tipo, é, haveria uma taxa ali para você para ser paga e tal. É, mas era uma coisa assim, eles não se responsabilizavam se o autor da fic recebesse é, um processo, tá? O rolê do Fanlib é muito, muito longo, tá? E ele não é uma coisa que você possa comparar é, com, por exemplo, o que o AO3 faz, que é a doação para manter funcionando o AO3, né? Etc. Não era isso. Ele era tipo um site que armazenava fanfiction, gerava dinheiro de alguma forma, né? E aí você tinha. É, era uma espécie de contest. Como seria isso em português que eu esqueci, gente? Você tinha diversas ali coisas que você poderia. Que dava pra você gerar algum dinheiro. Mas, assim, o fandom ficou. A maior parte das pessoas foi contra, tá? E aí o negócio foi por água abaixo. Eu vou deixar aqui o link do Fanlib para quem quiser ler depois, porque o negócio é um rolê. E ele é antigo, ele é de quando? Deixa eu ver aqui. Ah, ó, a história toda dele começou em 2002, mas ele foi ao ar em 2007. E ele fechou em agosto de 2008.
Eu lembro muito disso, de ter sido em 2008, porque foi mais ou menos quando lançaram o AO3. Eu vivi tudo isso, sabe? Todos esses negócios eu passei por. Então, mas eu era muito nova, então eu não era muito ligada com essas questões legais, então eu não ficava muito, não me atia muito a isso. Mas eu achava um absurdo a ideia de que eu tinha que pagar pra ler fic. Eu falei, gente, essa é contra todo o ideal de ser de fanfiction, tá? Mas era mais ou menos essa ideia. Isso é um problema que vai e volta sempre, tá? É uma das constantes questões dentro tanto de estudos de fãs quanto dentro do próprio fandom. Se isso é se isso é ético ou não, né? E aí a gente vai poder falar mais na frente um pouco sobre isso. Fala, Amanda. Eu tava pensando nisso agora, sobre ser ok, se é bem aceito ou não dentro do fandom hoje em dia, porque eu peguei uma época que eu lia gratuitamente, né? Eu nem sei se tinha uma parte paga no Spirit, porque tudo que eu li foi gratuito, né? Tanto no Notepad quanto no Spirit. Só que eu fico pensando sobre a questão do trabalho do escritor ali. Porque Uhum. você é um fã, mas tem o seu trabalho ali, né? Então, quando você constrói um universo que é feito a maior parte por você, e você, enfim, usa os personagens apenas, ou a questão de tal cantor dentro daquela história que foi você que fez completamente, né? Então, eu fico pensando sobre o trabalho do escritor nesse contexto, porque se ele postasse em outro local na Amazon e mudasse os nomes, seria ok, mas dentro do fandom, eu imagino que ainda exista essa tensão, né? Pode ir, Kayalo. Bom, eu estava fazendo uma pesquisa, né, sobre essa questão das plataformas, e aí eu acabei pesquisando, porque na época que eu lia, realmente, na época que eu participava, eu lembro que foi a maior treta quando a gente soube que o Spirit ia cobrar. Né? O pessoal mesmo lá da comunidade do Nian ficou sabendo e todo mundo achou contra, né? Achou muito errado, porque se a gente faz uma obra, escreve de graça, oferta para outras pessoas lerem de graça, por que cobrar, né? E aí, hoje eu estava fazendo umas pesquisas, né, mês passado e esse mês, e aí, no Spirit, você não paga para ler, né? Você faz essa conta do Spirit para ser tipo um leitor privilegiado, você ganha um selinho, mas você não paga para ler, você ainda lê de graça. Só que esses leitores premiums, que eles chamam, eles têm algumas vantagens. Você pode ler offline, você pode fazer download da obra, né? Tem algumas vantagens que o leitor gratuito não tem. Mas isso faz a gente questionar, né? Ah, então, aí é de então um negócio, eu não conheço nada de sites brasileiros, gente, eu sei zero. Então assim, então é um rolê totalmente diferente do rolê do Fanlib. Isso. O Fanlib, eu acabei dando uma olhada aqui rápida para eu relembrar exatamente qual foi o rolê. E o Fanlib, na verdade, o que aconteceu? O Fanlib, essa é, foi uma empresa, tal, ela criou parceria com alguns franchises. Eu não sei se vocês conhecem aquela série The L Word, que foi uma das primeiras. Era uma série tipo Curious Folk, só que era de mulheres. É, então, essa aí. E Star Trek, tá? E aí você tinha. Você podia, eles iam fazer eventos de fanfiction em que as pessoas que participavam do site podiam participar. Você tinha essas, não é exatamente premiação, seria competições, né? Competições, tá? Só que, tipo assim, os poréns. Se o negócio ganhasse o prêmio, o escritor não, ele tinha que dar o direito à empresa de usar a, a obra deles para aplicar ao próprio universo deles, tá? E é isso.
E aí você tinha, e assim, e essas competições que tinham, as fanfics não era tipo qualquer tipo de fic. Você tinha todo um manual de quais tipos de fics eram aceitáveis de serem publicadas lá, tá? Então assim, eles tentaram trazer eles tentaram tornar a fanfiction uma commodity ali e não deu certo, obviamente que não ia dar certo, tá? É, um pequeno adendo, isso foi em 2007. 2013, a Amazon tentou fazer algo similar com o Kindle Words, que deu errado, tá? Pode falar, Amanda. Eu acho que a essência da coisa mesmo é ser gratuita, né? Eu lembro as experiências que eu tive, assim, com histórias sáficas, né? Que a gente não tinha muito acesso em livraria naquele tempo, a gente não via muito explicitamente. E aí a gente tinha a oportunidade de ver isso nas fanfictions, né? Mas se eu tiver errado, alguém me corrija, por favor. No Wattpad, eu não sei se eles, meu Deus, sei lá, privatizaram alguma fanfiction que antes era gratuita. Eu acho que o escritor escolhe, né, se vai ser paga ou não, tanto que é sinalizado no site que só aquela fanfiction é paga, né? Então, para você ler, você tem que pagar alguma taxa, né? E eu acho que é o escritor que escolhe isso e o leitor que escolhe se ele vai pagar para ler aquela história ou não. E o resto todo do site continua normal. Então, eu acho que aí até ok, né? Se é sinalizado, se foi uma escolha do escritor fazer A isso. questão não é essa. A questão é que nesse contrato aí do autor querer ganhar dinheiro com aquela fic, o Wattpad vai arcar com a responsabilidade de, se cair no conhecimento do autor ou da empresa que é dona dos direitos autorais dessa fanfiction que eles estão usando, o Wattpad é, vai dar o respaldo, porque você ganha um puta de um processo de direitos autorais, porque você está ganhando dinheiro em cima usando personagens de outras pessoas. Entendeu? A questão aí do que está acontecendo é a, de que forma o Wattpad está sendo ético. Ou ele vai tirar o corpo fora, vai dizer assim, não, lá no contrato está escrito assim, não nos responsabilizamos pela privatização, pelos possíveis processos que o autor pode vir a receber por estar privatizando a FIC. Quem está sendo mal quem está sendo mal ruim no caso, digamos assim, é o Wattpad, se ele disser que ele deixa fazer isso, mas ele não se responsabiliza, entendeu? Então é uma questão de ética. Sim, seu caso ganha e assim você se ferra muito. Tanto é porque hoje em dia as pessoas não têm muito noção da questão dos direitos autorais como tinha há 20 anos atrás em relação à fanfic, tá? Porque antes era muito fácil você ser processada. Antes do AO3 ser estabelecido, era muito fácil você é, é, poder tomar um processo. Hoje em dia as coisas estão um pouco mais, sei lá, mais vagas, tá? O que foi? Eu perdi o que a Kayala falou, peraí. Uma obra só perde seus 70 anos da morte do autor, não é 100 anos, não? Eu acho que é 100 anos, Kayala. Porque o pessoal tava celebrando que... Dá uma olhada, porque eu acho que é 100 anos. Porque eu não lembro qual foi as obras que o pessoal tava celebrando que agora que ia cair em domínio público.
ia poder fazer várias coisas de é, fics, digamos assim, só que pra vender, né? Digamos assim, com aqueles personagens e tal. Mas eu acho que é 100, não é 70. Posso estar errada, mas quando eu vi era 100. Não sei se eles alteraram. Mas, Amanda, o que o Wattpad está fazendo pode dar muito errado pro autor. Então, assim, tem que ler o contrato. É o momento que você senta e lê o contrato. Porque você pode tomar ali um processo e aí, meu amigo. Entendi, eu entendi. Eu realmente nem tinha pensado sobre isso. É isso. Mas realmente é uma bucha muito grande para a pessoa que está ali escrevendo e para o Wattpad É tipo, eu tô é ganhando dinheiro nada. sobre isso. E o Exatamente. Wattpad vai dizer, você confirmou, você sabia, tava no contrato. Eu não tenho nada a ver com isso. E você não pode nem, sabe? Falar então, não, sabe? Agora, o negócio do Spirit é outro rolê. Você não está pagando para ler a FIC é de graça. Você está pagando pelo é, por adereços do site. Não tem nada a ver com conteúdo. Então eles não podem falar em. Você não pode processar o Spirit. Você não pode ser processada no Spirit por estar publicando fic ali. Porque a comercialização é na manutenção do site e não a possibilidade de leitura, né? Entendeu? Essa é a diferença. O E Spirit como está sendo que. esperto. Entendi. E como é que fica a questão de fanfictions musicais, por exemplo, One Direction, que você usa somente o nome do personagem? Pode dar problema Cara, também? RPF, na verdade, eu não conheço, eu não posso te falar muito sobre. Eu nunca vi ninguém processar outra pessoa por causa de RPF. Assim, nunca, Nossa, se sabe? for tentar também, vai morrer tentando. É muita coisa que tem na Porque. internet. Não, e assim. Qual grau. Em que. Por exemplo, olha só. Tanto não pode. RPF não é algo que dá pra você processar. Se desse, você acha realmente que The Crown ia ter sido feita? Sabe, a série da Netflix The Crown Sim, eu sobre a conheço. família real britânica da Elizabeth, que na época ainda estava viva, mostrando todas as merdas que a família dela fez. Tu acha que poderia? Se era possível você processar algo assim? Não, RPF é aquele grau ali que não tem direito autoral. São 70 anos. Literariamente falando, eu não sei se é por isso, mas pode ser. Porque quando você representa aquele personagem, digamos, a fanfiction não é sobre um universo que já existe, você só pega realmente o nome do personagem. Aquele personagem, The Crow, por exemplo, é só uma representação daquilo que tá rolando na realidade, não é o próprio personagem, digamos assim. Eu não sei se é por isso, mas literariamente pensando sobre uma representação que tem uma relação com a realidade, mas não é a própria realidade, talvez seja Não, por isso, eu não não, peraí, sei. você tá falando do RPF, eu me perdi no que você estava dizendo. Tipo assim, The Crow você tá representando pessoas que existem, né? Mas quando você Sim, representa, já não é a própria pessoa. Pode sim. ser por isso, né? Não sei. Não, deve ser não, é isso, porque uma pessoa não tem direito autoral, não tem alguém que é dono da outra pessoa. Entendeu? Pra dizer assim, então você não pode usar isso aí porque isso aí é. Tu não, sabe? É um problema. Tá? Pessoas podem não gostar, pode, né? Tipo assim, isso é eticamente acho errado e tal. A Laurie Jaureg odiou, né? As fanfictions que fizeram dela com a Camila Cabello. Ela deu uma entrevista falando que não curtia mesmo os personagens que faziam com a imagem dela nas fanfictions. Tem gente que vai. E tem gente, tipo, no outro lado vai pra um caminho completamente diferente. De sentar, ler e falar, gente, isso faz todo sentido. Não, gente, isso não faz o menor sentido. E se diverte com isso e leva numa boa. Vai de pessoa pra pessoa, sabe?
RPF é um caso muito. É aquilo de tipo. Não dá muito pra você. É um caso muito difícil. Sim, as pessoas que levam numa boa. É tipo, eu falo, é isso. É porque eles entendem, parece que eles estão olhando um lugar pra entender que vai acontecer, sabe? Vai acontecer, tipo. Principalmente, por exemplo, se você for pensar dentro de K-pop, por exemplo. A própria estrutura dos grupos de K-pop. Eu não sei quantas pessoas aqui gostam de K-pop, tá? Mas assim, dentro do K-pop, num grupo de K-pop, tá? Existem meio que pré-estabelecidos os perfis da pessoa, os perfis de cada pessoa do grupo. Tem aquele que é calado, aquele que é o sexy, aquele que é o misterioso, aquele que é o palhaço, tanana. É, e, e aí eles têm que seguir isso. Depois de um tempo, foda-se esse negócio, tá? Mas se você pega um fandom muito no início, eles vão seguir muito o que a empresa estabelece, né? E aí, quando passar do tempo, e aí quanto o grupo vai ficando mais velho, você vai tendo mais material e você começa a perceber, as pessoas começam a perceber realmente como a pessoa atua. Eu acho que o caso assim, mais clássico atualmente é o do Jackson Wang de GOT7. Ele saiu, assim que ele saiu da empresa, a forma dele agir mudou completamente porque ele não estava mais. Não mudou completamente, né? Mas ele assim ele se libertou de uma forma que quando ele estava na empresa ele não poderia agir por conta do contrato de que ele tinha que agir daquela forma que a empresa falou que ele tinha que agir. Entendeu? Então, é, 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 é um problema. RPF é um problema. RPF não é um problema de tipo, um problema porque existe. Mas é um problema para você pensar essas questões, tá? Gente, eu não sou contra a RPF. Inclusive, leio demais. Então, assim, e todo mundo já passou por isso, já leu em algum momento. É uma parte de ser fangirl, entendeu? Então, assim, e acho que quem nunca leu deveria ler, pra você entender que aquilo lá, ninguém tá pensando que aquilo ali é realidade, gente. Todo mundo tá pegando aquilo ali como se fosse só, sei lá, outros personagens. É isso, sabe? Principalmente que se vocês forem reparar, a maior parte de RPF, no geral, é mais universo alternativo. Assim, a maior parte, tá? Então, assim, pra vocês verem, só tô usando realmente a cara das pessoas e a química, né? E é isso. Enfim, mas é essa questão, tá? Que é. Nossa, gente, eu saí da tangente total do negócio. Ai, desculpa. Caramba, foi mal, viu? Mas é Não, porque foi. tava ecoando na minha cabeça a questão. Não, mas essa pergunta é completamente válida e é boa. Ela faz parte do que a gente está falando. Ela é pertinente completamente. Mas rende muita discussão. Entendeu? Por isso que eu deixei esse papo pra um dia específico. Porque eu sabia que ia rolar discussão sobre. Porque esse papo rola muita discussão. Tá? E aí, voltando que aí você falou, fez essa pergunta de pagar e tal. A Helixson, ela vai vir falar que os valores, né? Os presentes, né? Aí quando a gente está falando de presentes aqui, são as atividades de fandom, né? Especialmente fanfic, fanvid e fanvid, fanart. Eles só vão ter valor. Eles são criados e que vão consolidar. Ela explica aqui. Até fala aqui, ó, os presentes têm valor dentro da economia Fanish, né, a economia do fandom, né, pois são projetados para criar e consolidar uma estrutura social, mas eles próprios não são significativos fora do seu contexto. Ou seja, a fanfic, fora
do fandom, tipo, significa absolutamente nada, né? A não ser, obviamente, você vai lá, troca o nome de todo mundo, bote nomes de outras pessoas e você tenta vender como um livro seu, né? Que muita gente faz, né? Que foi o que aconteceu com Fifty Shades of Grey, não lembro o nome disso em português, aquela fic do One Direction After, eu acho. Assim, escutei muito One Direction, adoro, mas nunca participei do fandom, então assim, eu não sei nada, tá? Eu participei e É After After mesmo? não é muito boa, tá? Eu pelo menos não curto muito não, mas é After mesmo. É, o personagem é tipo, é o Harry. O Harry da cabeça da fã que fez a fiction. Hum, por Ralph é de que fandom? Do Exo, sabia que era do Exo, sabia. Tem outra fic do Exo, eu não sei se vocês conhecem essa série tailandesa. É, aí eu Exo eu aqui amando. A série que foi protagonizada por Afghan, que é Theory of Love, ela era uma fic Kaisu. Pra quem não sabe, é o Kai e o Dio de EXO. Não sei se vocês sabem quem eles são, mas são eles dois. Então, por isso que o nome do personagem do Off é Kai. Por causa do Kai, na Kai, Kai mesmo. Mas qual é a treta do Alf? É sempre Exoel, adoro. Amo as tretas de Exoel. Sendo uma, né? A treta. Mas peraí, a cena da FIC era plágio ou plagiaram da FIC da garota? Gente, vocês têm que contar a fofoca inteira. A autora plagiou do livro. Ah! Tá, ok. Ai, gente, que feio. Faz fic ainda plagia de livro? Pensei que era alguém que recebeu. Aí ela se retratou. Tava igual. Meu Deus, olha a fofoca, gente. Pelo que lembro, a autora se inspirou em um livro do. É... Esse negócio de plágio não é a primeira, nem vai ser a última vez, né? Você tem ali a Cassandra Clare, lá nos primórdios do fã de Harry Potter, antes de ela ter feito Instrumentos Mortais. Né? Mas por que isso, né? Tipo, não tem necessidade, mas acabou perdendo. Eu sei que essa Por Alf, eu falei assim, gente, será que é a fic do Exo? Porque eu sei que ela é um fic-book muito popular, porque tá sempre lá no Exo Troca e Vendas, do pessoal procurando por essa fic. Enfim, é, Beck ela, não é? Se eu não me engano. Se eu não me engano. Sabia. Enfim, gente, vai cortando saindo da fic do Exo. E voltando pro tema, que eu nem sei qual é o tema mais. Assim, e aí, essa questão, né, de a fanfic, tudo isso aí tá fora do contexto, ele não ter valor próprio, é, faz realmente, você consolida a ideia de ser uma economia é, Fênix, né, uma economia de dom, né, economia do dom, tá? Então, tem um. Pera. Então, tem uma coisa que ela comenta. Eu tava muito assim, eu vou falar, eu não vou falar, eu vou falar, eu não vou falar. Mas eu vou falar rapidamente que ela fala que, assim, eu não estudei o suficiente sobre economia de dom para falar se isso faz parte da teoria do Moss, tá? Mas ela fala que dentro do discurso da cultura do dom, o fandom ele vai ser entendido como uma parte que é tradicionalmente da esfera feminina, tipo que é a questão do social, tá? É, porque
nessa economia do Dom, e aí a gente está falando da questão do Moss lá com as tribos indígenas, as mulheres, elas são em si os próprios, os próprios presentes, né? Que é algo de troca, né? Patriarcal, gente, patriarcalismo, né? Enfim. Mas aí, quando elas eram presentes que eram, por serem presentes para essa manutenção da cultura do dom, né? É, ela estava sempre ligada ali com o que ela fala de ser um presente simbólico, né? Tipo, você dá a mulher para outra tribo, né? Enfim. E aí elas viram esse presente simbólico que é relacionado ao gerenciamento dos aspectos emocionais do relacionamento. Que é exatamente porque ela vai ali fazer, é, ter a relação com a pessoa. E aí o que acontece? Quando você pensa nisso, nesse aspecto ali, da cultura, nessa forma que o Moss pensou. Se é que exatamente isso foi o que o Moss pensou, porque não ficou muito claro. E aí eu só tô trazendo assim porque eu acho que vocês devem saber disso quando vocês forem ler o texto, né? Se vocês forem ler o texto. É que se a gente pensar nisso, passando pela questão do fandom, a gente já tem a primeira questão que o fandom, em sua maior parte, é muito visto como uma atividade feminina, né? Tá? Principalmente porque aí ela vai falar, né? Se a gente pensar na cultura do dom, com esse aspecto feminino, os presentes ali são todos ligados à questão do eu interior, que seja a dedicação do tempo, o talento, né? E dentro da cultura do fandom, a mulher ainda vai ser o presente, mas no sentido dela dar a si mesma, porque é os atributos dela que ela está oferecendo como presente, tá? Então, é, nesse caso, dentro do a cultura, a questão da economia do dom, do fendo feminino, né? Você tem ali uma reversão de papéis no sentido de que quando você tá ali naquela parte é, do realmente do pessoal da tribo e tal, você tem ali o modelo patriarcal tradicional e aqui, assim, no fandom, ela vai ter o poder de ação sobre si mesma, porque tudo que ela faz, tudo que ela que é feito, né, é realizado por desejo dela, tá? É, e aí é por isso que a Hellickson vai falar que o espaço, o que o que acontece? Que a economia do dom dentro do espaço de fandom, ela vai gerar um espaço de gênero no sentido de um gênero feminino, tá? É, que não vai ter moeda, porque a moeda, na verdade, ela é algo e ela é repudiada a ideia da moeda, de você ter ali o monetário realmente, por ser algo ligado ao gênero masculino. Porque a ideia da economia de mercado, ela é um ambiente é, propriamente dito masculino, né? Enquanto a economia do dom, né, seria ali um ambiente mais a questão mais social, tá? E era isso que eu queria que vocês soubessem que ela fala sobre. Porque eu achei bem interessante esse ponto que ela traz no texto, porque eu não sei se eu não lembro se eu já comentei sobre isso, que é a ideia do fandom transformativo e o fandom curador. Que o fandom transformativo é sempre ligado ao feminino, enquanto o fandom curatorial é sempre ligado ao masculino, né? E que na verdade não é tão preto no branco nessas coisas, né? Principalmente na atualidade. Povo de K-pop, a maior parte são mulheres, e elas estão tendo atitudes curatoriais, né? Que é coleção de photocard, de álbum, de informação dos artistas, né? Da discografia, tananã, tananã.
E os meninos eu não posso falar nada sobre porque eu não sei exatamente o envolvimento dos homens em fandom transformativo. Então, gente, sem opiniões sobre. Mas tem essa questão. Eu sei que tem gente, tem menino, tem a figura masculina, sim. Mas assim, eu não tenho, eu nunca li um trabalho sobre, pesquisa sobre, so sorry. Eu quase falando isso, Amanda. Enfim. É, o que no final das contas, o que a Helixon vai mandar é que é, o fandom, na verdade, é um sistema de troca baseados em presentes simbólicos, que no caso são todas aquelas atividades, né? E é a partir dessa troca que vai constituir uma comunidade. E é isto, tá? Aí, tá? Você vai ter. É, você vai ter. Como eu tava falando da questão do. Meu Deus do céu, esqueci o nome. A gente tava falando da questão ali do fandom feminino, fandom masculino, e aí eu tinha comentado da economia do dom, né? Que é a economia do mercado. No mesmo ano aí que a Helixson vai fazer ela lança esse artigo, tá? Que fala sobre é, a questão da Gift Economy. O Jenks, junto com outros 3 pesquisadores, acabam falando também de Gift Economy. Eu não sei o que estava acontecendo ali em 2009, que todo mundo resolveu falar de Gift Economy, tá? Dentro do fandom. Na verdade, vou irei defender o Jenkins. Ele não falou Gift Economy dentro de fandom. Ele nem cita fandom nesse texto, nessa parte que ele fala sobre. Na verdade, o que ele vai falar é sobre a ideia de spreadable media, que é a ideia das mídias disseminadas, que são as coisas virais, as coisas que se popularizam muito rapidamente, né? E aí, porque tudo está conectado, né? Então, ele vai falar nesse projeto, que é um projeto que ele faz 8 posts sobre essa ideia de mídia disseminada, e cada um tem um tema. E aí, o tema que eu tinha lido foi que ele vai falar da economia do dom com a cultura de commodities, né? E como elas são um oposto. A cultura de commodities exatamente é a economia do mercado, né? Ela vai valorizar ali a parte econômica, os motivos econômicos. Enquanto a economia do dom vai estar ali na questão dos motivos e valores sociais. Ele dá um exemplo muito legal para você entender um pouco mais essa esfera da economia do dom versus da commodities, como que eles são separados. É que, por exemplo, ele deu ele deu exemplo da questão de música. Novamente, 2009, ainda não temos muito. Eu acho que o Spotify ainda nem tinha saído. Enfim. Aí a gente ainda tá ali naquela época de muito. Baixa música do YouTube, coisas assim. Tá? Então você tem assim. Quando você for pensar a cultura da commodity, quando ela vai pensar sobre música, você tem que comprar a música porque você vai estar ali alimentando o artista, todo mundo, ajudar todo mundo que trabalhou naquela arte e tal, né? A empresa tem que lucrar, o artista tem que lucrar, o artista tem que lucrar, as pessoas envolvidas têm que lucrar. Você tem que pagar pelo trabalho de alguém, né? Alguém fez aquilo, você tem que pagar pelo trabalho daquelas pessoas. Mas, e aí você está vendo ali o motivo econômico. Mas a questão, você tem um amigo, você tem um amigo e esse amigo tem aquela música ali. E aí você pede, pô, compartilha aí comigo. Aí o seu amigo fala, tá bom. E aí ele compartilha. É um compartilhamento de arquivo, né? É o ato de compartilhar de arquivo
que é ali visto, e é uma troca social. Ele é seu amigo, porque você pediu, ele te deu, e é isso. E aí isso daí é uma forma prática de você ver os modelos econômicos, o modelo da cultura de commodity e o modelo da economia do dom funcionando, né, na vida real, tá? Essa é a mentalidade, esses são os modelos, tá? Então o Fendo ele vai sempre estar ali trabalhando dentro do sistema de economia do dom. Mas isso não quer dizer que vai parar as indústrias, vai querer que as indústrias vão parar de tentar se enfiar na economia do dom, né? E, e levar uma cultura de commodities que a gente vai falar mais pra frente, tá? Tudo bem até aqui? Imagino que esteja. É, aí a gente tem um texto da. Eu não botei o nome dela. É Suzanne Scott. É um artigo também de 2009. E ela vai lidar. O título, né? Repackaging Fan Culture, the Regifting Economy of Ancillary Content Models. E aí, nesse artigo, ela vai falar realmente desse embate entre culturas de commodity e economia do dom, tá? Que não é o que a gente veio aqui discutir, que eu já expliquei o que é mais ou menos. Mas ela vai trazer duas. Tem trechos aqui que eu acho que é legal a gente ver. Que ela faz uma menção, apesar de ela vai fazer uma menção ao que a Hellickson falou, tá? Que aqui está dito, ó. Hellickson, por exemplo, constrói a natureza estritamente anticomercial da economia do dom do fandom como uma forma de proteção legal e social. Hellickson prossegue argumentando que a economia do dom de fandom também funciona como uma forma de exclusão, uma maneira das comunidades de fãs preservarem sua própria autonomia e ao mesmo tempo solidificarem um grupo. Essa parte aqui da autonomia, ela vai aparecer no momento do artigo que ela está falando sobre fanlib, que por conta de que o fanlib dava um manual de como a FIC os temas que as FICs têm que ter ou podem desenvolver, ela tira a autonomia do FIC Write, do escritor de FIC, né? Então, essa é uma das maiores razões para ser anticomercial em relação a fanwork. Assim, há um imperativo legal e social para ver o fandom como uma transformação dos objetos da cultura de commodities em presentes, um processo transformador em que o custo é transformado em mérito, em que o que tem um preço se torna incalculável, em que o investimento econômico dá lugar ao investimento sentimental e que os laços da comunidade são formados e fortalecidos, tá? Então, uma das questões do que o fandom faz é realmente ter essa reviravolta com a cultura da commodity. Eles pegam uma coisa comercial e fazem não ter valor algum. Tudo ok até aqui? E aí, indo mais ou menos nessa mesma questão de como porque é importante, né, a gente perceber a questão do fandom, tanto os fãs quanto as pessoas que estudam fãs, que os modelos o modelo comercial e o modelo de economia do dom, eles são esferas distintas de economia por conta da questão por conta de questões estratégicas, né? Você vai ter pessoas que vão ser contra isso, né? Essa questão de você não pode comercializar coisas do fandom. E aí vai ter gente que vai dizer assim, por que não? Tá? E uma dessas pessoas que fala isso é a Abigail Dana Kosnick. Eu acho que é assim que se fala o nome dela, não tenho certeza. E aí o que a Abigail vai falar disso, dessas esferas aí diferentes? Que na verdade o fandom poderia ir aí para essa esfera do comercializado.
Ela argumenta que as recompensas de participar de um mercado comercial podem ser tão atraentes quanto as recompensas de participar da cultura de dom de uma comunidade. Aqui, a possibilidade de fãs iniciarem a comercialização da produção de fãs é apresentada como um modo alternativo de preservar a economia do dom do fandom, dando assim aos membros internos e não aos externos o direito de lucrar. Embora a monetização da prática dos fãs para preservar os ideais subjacentes da economia do dom do fandom possa parecer contraintuitiva, a preocupação estruturante de DeKosnick sobre quem lucrará com o fandom é bem fundamentada. À medida que a indústria começa a solicitar com mais frequência artes e filmes ou vídeos de fãs para incluir nos sites oficiais repletos de anúncios de suas propriedades, o modelo de DeKosnick identifica claramente o valor do trabalho dos fãs e os incentiva a desenvolver um modelo competitivo para lucrar com seu trabalho de amor, em vez de continuar alimentando uma máquina promocional industrial. E é aí que a gente vai falar do fan labor, né, que é o trabalho de fã. E aí qual é o problema? Isso daqui que ela vai falar, né, é exatamente, eu não sei se a gente chegou a conversar, se a gente mencionou já, eu não lembro. Mas, o que acontece? Isso daí, você para pra pensar, isso foi um artigo de 2009, tá? Ainda não tinha rolado algumas coisas. Isso era pós-Fanlib, mas ainda não tinha rolado coisas tipo Teen Wolf. O povo aqui conhece algo de Teen Wolf? As tretas. As tretas, tá? Não a história em si. Treta tem lista, né? Tá, eu imagino que todo mundo está em silêncio, então eu imagino que ninguém sabe das tretas de Teen Wolf. Né? Ele é uma série de 2011, uma série da MTV de 2011, tá? Ele foi muito hypado na época, vocês não têm ideia, era um gigante. Assim, não vale a pena nem assistir, tá? O negócio mesmo era o fandom era muito bom. Eu só consegui ver a primeira temporada, gente. O resto eu ficava acompanhando o fandom e lendo as fics de Hysteric. É isso. Enfim. Ahn, Ai, Amanda, não fala dos efeitos, Amanda. Por que tu falou dos efeitos? Ninguém quer lembrar disso. E aí, o que acontece? Por ser da MMTV e tal, obviamente eles fizeram coisas assim, bem, tipo, questionáveis em relação a. Eu acho que foi o primeiro fandom, acho que o Teen Wolf foi o primeiro fandom que mostrou o quanto as coisas podem dar ruim quando você envolve um relacionamento muito próximo do fã com os produtores, tá? E como os produtores também se aproveitam disso. É... Quem era da época ali do Tumblr que ficava ali? Eu vou falar vindo ponto de vista meu, tá? Era constantemente na minha dashboard, é, cenas específicas de um casal chamado Styles e Derek. Deixa eu botar aqui uma foto pra. Não, na verdade, que se alguém foi lá é, no nossa página do Instagram pra ver é, a imagem que eu coloquei, foi a dos atores de Hysteric. Porque é exatamente o que eu ia mencionar eles. Deixa eu ver aqui se tem aqui. É, vou mostrar aqui uma. É essa galera aqui, tá? Styles e Derek, esses dois aqui. E aí o pessoal reparou que os atores tinham uma química boa, assim, nas cenas que eles, poucas cenas que eles tinham e tal. E o pessoal começou a chipar, mas o negócio foi chipar, tipo, chipar hardcore, sabe? O negócio tomou é, um, o pessoal se apaixonou tanto pelo personagem do Styles, de uma forma tão profunda, que eu que tava de lá de fora, que isso aconteceu, eu só fui parar pra ver o negócio, porque tava todo mundo falando. Eu achava, por exemplo, que o Styles era o principal da história. Quando eu comecei a ver a série, eu descobri que não. Na verdade, ele não era nem o principal, ele era o coadjuvante,
né? E eu fiquei, peraí, ele não é o principal, como assim? E aí ele tinha. Não, Sebastião, ele não é. O choque de todo mundo. Ele não é. Só que ele roubou basicamente ele roubou a série. Todo mundo achava, mas não era. Tá? Quem era o Scott. Deixa eu pegar aqui. Tinha pra vocês verem aqui. É, ahn, gente, não tem uma imagem decente de Teen Wolf aqui. Aqui, uma imagem decente de Teen Wolf. Para vocês terem ideia. O Styles era esse aqui. Todo mundo achava, quando você estava dentro do Tumblr, dentro da bolha do Tumblr, e você via só o pessoal falando dele, você falava, nossa, ele é o principal. E aí a galera chipava ele com esse aqui, que é o Derek. Tá? Por poucas cenas, assim, que realmente tinham ali um quê, né? O queerbaiting, gente. Queerbaiting total. Né? O Scott, esse aqui que era o principal. E aí, só quando eu fui sentar pra assistir a série, eu descobri, né? Mas eles dois se tornaram muito... Porque o personagem dele, o ator que fez, assim, ele é formidável e o personagem era muito bom. Eu realmente amava o Styles. E aí a galera começou a falar do coisa. E aí quando eu assisti a série, eu falei, como principal eu achava que o pessoal tava surtando pra fazer como possível romance. Eu falei assim, gente, ele é principal, ele não vai. Aí eu assisti a série, descobri que ele é secundário. Eu falei, não é possível. E aí, a MTV lá, e junto com o criador, que eu esqueci o nome dele, eles começaram a dar. Eles ripavam de uma forma muito, muito, muito alta Styles com Derek, que é o Steric. Eles faziam assim, tipo assim, essa semana manda as suas artes de as suas artes para ser escolhida para ser passada no comercial lá da MTV durante a série. E a maior parte delas que eram selecionadas eram de Styles e Derek. Fizeram uma competição de FIC, né? Mas obviamente tinha que ser PG para menores de 13 anos por causa da faixa etária, né? E tinha que ter alguns parâmetros. Eles foram os primeiros ali que realmente trouxeram o fandom pra dentro da série, tá? Obviamente isso deu errado porque eles não fizeram os Styles Derek Canon, né? Queerbaiting total, foi assim, foi péssimo, assim. Se você for sentar, você pega a parte deles lá no fanlore e vai ler tudo que aconteceu, minha filha, olha, pano pra manga. Oi, Amanda, vai falar. Tipo assim, eu fico pensando, a galera do fandom aceitava bem, eles trazem a galera pra dentro da série praticamente, mas não fazem um casal canon. Tipo assim, quando a gente fala que é homofobia, dizem que é mimimi, mas tipo, não tem outro motivo. Eu fico pensando, né? Mas Todo mundo é ia isso. amar, cara. Todo mundo ia amar eles juntos, já que os fãs gostavam. Exato. É simplesmente uma fobia deles mesmos, assim, dos produtores. Porque se fosse pra abraçar o fandom, todo mundo ia bater palma, sabe? Então, assim, é isso. E aí a gente acabou até antecipando, né? Eu falei o negócio do Styles e do Derek. Antes era pra ter falado sobre o fan labor. E aí, isso é uma mostra. É, o, a galera de Teen Wolf, né? Os produtores de Teen Wolf trouxeram o trabalho do fã pra dentro da, da série, né? É, e foi ali que começou a ter muito mais discussões de quão ético é o que eles fizeram. Porque eles ficaram meio que prometendo. E aí os atores ficavam fazendo aquelas ceninhas, assim. E aí ficava tipo teasing, mas nunca entregava. E nunca iria entregar, tá? Porque, né? É, é, eu acho, assim, muito engraçado. Depois, porque, tipo assim, quando eu saí do fandom ocidental, foi por conta de que algo parecido tinha acontecido. Só que a questão nessa série, é uma série, não sei se alguém já ouviu falar, chamada The Magicians. O principal, ele era bissexual, sim.
eles tinham realmente construído o relacionamento dele com o cara. Tipo, tinha cena deles se beijando, tinha tudo. E aí, mesmo com. No momento que eles estavam juntos, ele realmente pra ficar mesmo como casal, se escolherem como casal para ficar, eles matam o principal. Foi um trauma, assim, pra mim, que eu falei, eu nunca mais vou assistir uma série ocidental na minha vida. E fui embora pros BLs da, da, era Queen Elliot, deixa eu pegar aqui. Eles eram, tipo, era Quentin Elliot. Eles eram canonicamente um casal. Deixa eu pegar aqui. Compartilhar. Ó, aqui tem eles se beijando. Eles eram. Eles realmente eram um casal. E foi bem construído, sabe? Foi bem feito. Tipo, você, você não foi uma coisa que, tipo assim, ah, saiu do nada. Não, você vê desde o início lá que eles estavam construindo. Tem até aqui, ó, uma. é, Então você via aqui, ó, eles juntos, eles se beijando. Tananana. Isso era tudo canon. E aí no final elas se mataram. Tipo, é um outro nível, assim, é um outro nível de. Não pode falar que queerbaiting, porque um era gay e o outro era bi. Mas é um outro nível de, tipo, homofobia que eu não sei escrever. Enfim, gente, desculpa, eu passo falando dos meus traumas aqui de fangirl, mas enfim. É, a punição. Tal. Enfim, coisas que a gente passa. Aconteceu isso em I Care a Lot também, que foi um filme lá da Netflix. E aí fizeram duas mulheres trambiqueiras que namoravam e todo mundo ficou feliz porque fugia daquele espectro de estou me descobrindo e me assumindo. Era simplesmente um casal de mulheres que Uhum. aplicava golpe em outras pessoas. E no final, tipo, nos últimos segundos do filme, a, a principal lá, ela morre, sabe? Tipo, gente, já tinha passado todo o filme, deixa elas viverem felizes, sabe? E aí matam ela, tipo, aproveitaram até aqui, tomam uma punição, né? Porque além de trambiqueira, você é gay também, então morra. Então Então, dá essa sensação. ai, gente. Hoje virou, tipo assim, círculo de vamos falar dos nossos traumas de fã. Ai, meu Deus, mas é isso, gente. Bom, enfim. Voltando agora ao fan labor, que aí eu traduzi como trabalho de fã, tá? Eu baseei essa, toda essa conversa toda, essa parte teórica toda, tem vários textos sobre. Eu vou até dar indicações de leituras complementares, mas eu peguei o texto Fan Work, Labor Worth and Participation in Fandom's Gifts Economy, da Tisha Turk, que foi publicado em 2014. Ele é muito bom, é, esse artigo. Tipo, ele é uma delícia de ler. E assim, ela fala umas coisas que são muito óbvias, mas pra mim o tic-tac não tinha eu não tinha conectado até ela falar. Eu falei, olha, enfim. É, então, já vai começar o texto, né, falando que a noção do fandom ser, né, uma economia compartilhada, né, o tipo de economia compartilhada, que é o economia do dom, né, que ela vai falar. E aí você tem como os elementos principais a mesma coisa, né, lá que a gente já tinha visto, que era dar, receber e retribuir presentes, tá? Aqui ela vai separar, eu separei, né, da mesma forma com que ela fez, que ela vai trabalhar essas três, mais ou menos esses três níveis, a questão do dar, receber e retribuir presentes, que você não pensa muito no mecanismo, mas ela vai trabalhar bem com isso. E é isso que eu achei assim mais interessante do texto dela. É, ela também vai mencionar, ela vai começar mencionando a noção lá da Sabotine de presentes tradicionais,
né? E o mais legal é que a Sabatini ela vai falar muito do dar e da questão do dar e até um pouco mais do ela fala mais do dar, né? Mas a gente não vê ali muito da questão do retribuir ou até do recíproco. E ela, a Turkey, ela vai ficar principalmente nessas duas últimas, tá? Aí ela vai falar que a retribuição ali, né, no início, logo no início, ela vai falar que a retribuição ela vai vir de formas tangíveis e intangíveis. As formas tangíveis seriam em resposta, tipo, presente, mais presentes tradicionais, né? Que é ali a fanfic, a fanvid e a fanart, ou feedback ao criador, e esse feedback é tipo comentário, né? Que é uma coisa tangível que você pode ver, ou intangível, que é atenção, reconhecimento e status. E aí você. E assim, é, a gente pensa, por exemplo, na estrutura do AO3. Quantos hits tem a fic? Quantos likes não, kudos, né? Quantos kudos tem a fic, né? Então, isso daí você vai vendo ali por esses números que não é uma coisa. Você vai falar de um fandom tal, você sempre fala assim, nossa, você gosta desse casal, você tem que ler essa fic aqui, né? Então, são coisas assim. A ideia daquele reconhecimento ali é uma forma. É a parte intangível na parte de retribuição, tá? Aí o que que acontece? A Turkey vai falar o seguinte, pensando no sistema do fandom. Esse processo contínuo e reiterativo de troca de presentes é parte do que torna possível vivenciar e analisar o fandom como uma comunidade, ou melhor, como uma série de comunidades que se sobrepõem, em vez de simplesmente um número grande e variável de pessoas que ocupam o mesmo espaço de afinidade. Tá? Então, na última aula que a gente falou sobre questão de cultura de fã, comunidade de fã, patati patatá, a questão do sistema de ser a economia do dom, né? Essa noção, ela meio que sistematiza um pouco melhor. Assim, pelo menos essa é a minha impressão. Não sei se vocês partilham dessa opinião. Obviamente, a ideia da economia de dom, ela pode ser articulada com a questão de cultura de fã, comunidade de fã, né? Toda aquela discussão qual seria a melhor nomenclatura. É, mas eu acho que é mais interessante você, às vezes, abordar com essa perspectiva. Né? Pelo menos, assim, foi uma coisa que eu passei por, assim, de... Tá. Aí, o que que acontece? Ela vai apontar, por exemplo, que as obras de artes, né? E aí a gente tá, né, novamente, fic, vid e fanart, elas sempre vão ser as mais valorizadas e consideradas como cruciais, tá? Mas aí ela vai falar uma coisa que é o seguinte: é necessário reconhecer que os presentes dos fãs incluem não apenas os objetos de arte, mas a ampla gama de trabalhos criativos que cercam e, em alguns casos, são a base desses objetos de arte, tá? E aí o que que isso significa? É, ela vai ela vai falar que você pode ter essa resposta, né? Você vai ter essa resposta aos trabalhos criativos, de outros tipos de trabalhos criativos, né? Mas elas também pode ser outras coisas que dão base. Sei lá, às vezes pode ser um headcanon que deu origem a uma fic. O headcanon ele é um trabalho criativo, mas na menor escala, e a fanfiction ela é o desdobramento daquele headcanon. Todo mundo sabe o que é headcanon, né, gente? Alguém não sabe? Se não souber, é só falar, que eu explico melhor. Headcanon é quando acontece, de fato, o casal? Não, headcanon por exemplo, assim, é, é uma coisa que a fã assume como
verdade, mas não foi mas não foi é, canonizada. Ela não é parte do canon, por exemplo. Se eu fosse falar agora, ah, vamos dizer assim, eu amo Bridgerton, tá? Tô na vibe do Bridgerton, principalmente, né, meio de temporada. Se eu falar assim, olha, eu acho que a maior parte do tempo o Colin ele fica imaginando interações com a Pen, né, que é o interesse romântico dele, e são bem fofos, né? Vamos fingir que que a gente ainda não viu a parte um, né? E não vai ter nada ali de sexual, né? Que vai ser bem diferente do que tá todo mundo esperando. Aí vem uma menina, fala, poxa, eu gostei dessa ideia, vou escrever uma fic com isso. Aí ela vai e escreve detalhadamente esse meu headcanon, né? Eu dei esse exemplo porque é o que aconteceu na série mesmo, tá? Mas poderia ser um headcanon que eu tivesse antes da terceira temporada ter saído, entendeu? Então, headcanon são essas coisas que você toma como verdade dentro da sua cabeça sobre qualquer tipo de obra que não vai afetar o canon em si, né? Tipo, não é algo que afetaria o canon. É só uma coisa assim, eu acho que isso é uma verdade pra eles, tá? É como um chip não canonizado? Tipo, ele não aconteceu? Não, não. Não tem nada a ver com chipar nem nada. Você pode ter headcanon Se escreve assim, ó. Headcanon. É... Ele. Como eu vou explicar um pouco melhor? Acho que eu não tô conseguindo. É... É uma interpretação do canon sobre algum personagem, algum fato. Por exemplo, eu poderia dizer assim: Ah, pra mim, o. Todo mundo. Vamos fazer um de Harry Potter, por exemplo, né? Não, apesar de não querer dar palco pra transfóbico, vamos pegar Harry Potter. Pra mim, o Harry gosta de acordar de manhã cedo e sair pra caminhar depois de. Quando ele ficou adulto. Dá pra você dizer que isso é verdade ou não? Porque a autora falou alguma coisa sobre? Não, é apenas uma interpretação, um pensamento meu que eu tenho sobre aquele personagem. Que às vezes eu posso incluir numa fic, né? É uma interpretação de alguma coisa, uma ideia que você teve. Seria isso, headcanon. Ficou um pouco claro que seria. Entendi, entendi. Entendeu? Tá. É... Aí. É... Aí você não vê só o fandom como um sistema de retribuição de presentes, mas de circulação de presentes, tá? Então você tá sempre naquilo ali, você dá e você recebe de alguma forma. É um círculo, né? Não é uma linha. É essa que ela quer falar. Aí a primeira parte que ela vai falar, que é a produção, que são atos de trabalho, tá? O o fandom, no geral, ele vai se funcionar dentro de uma teoria de trabalho de valor, mas esse valor que a gente está falando ali é o trabalho realizado em si, tá? Obviamente que os trabalhos mais valorizados dentro do fandom são fanfiction, fanart e fanvid. Mas existem infinitos trabalhos que são extremamente importantes, mas eles são invisíveis para os fãs e até mesmo para acadêmico, tá? Que não senta para ler aquilo ali. Ela fez uma lista, se eu não me engano, é... aqui, ó. Por exemplo, ela fez uma lista desses trabalhos que não são valorizados, que foi organização de festivais, desafios, Amigo Oculto e Kink Memes, administração de sites de premiação, conversão de fics populares em formato de e-book, codificação de arquivos de fandom, tipo um AO3, né? Atualização de wikis, criação e manutenção de bancos de dados,
criação de software para conversão de vídeo ou até de fic, né, que isso acontecia muito antigamente. Planejamento de convenções e ser voluntário em convenções, né? E também trabalhar como moderador em convenções. São exemplos de trabalhos que são de fãs, mas que não são valorizados e ninguém ganha por isso, só faz por amor mesmo, né? Obviamente, quando a gente está falando de convenção, a gente não está falando aqui de uma Comic Con, tá? Comic Con, é... ela é, na verdade, como a Francesca Coppola manda, ela, na verdade, é... ela não é uma convenção de fã. A indústria se apropriou da ideia inicial da Comic Con, fez, né, se tornou uma coisa mercadológica, tanto é que tem artista, coisas caríssimas, etc. Mas não é uma convenção de fãs, principalmente porque é tudo pago, né? Então não é nessa loja de convenção de fã. Convenção de fã mesmo, eu acho que no máximo que a gente tem é o que a gente tem aqui, tipo aqueles anime, alguma coisa que é bem comum. Pelo menos na minha época, quando eu era adolescente, era bem comum, eu vivia nisso. Anime Friends. Anime Friends até mais. É bem. É mais popularzinho. Mas aqueles que são bandos de gente junta pra conversar e tal. Essa seria a ideia. Aí tem muita coisa de fan-made, essas coisas assim, né, que fãs fazem e tal. E aí. E aí exatamente essa questão, né, que eu já estava falando desses trabalhos invisíveis, é que apesar de que é, a gente ter a gente focar, dar valor à parte artística, a questão é que a gente produz muito mais informação, discussão, os metadados, né? E também a questão do acesso, recurso, né, e estrutura. É muito mais baseado nisso do que as obras de arte em si, tá? Aí tem uma parte aqui bem legal que ela finaliza essa parte aí que ela vai falando, que é o seguinte: o grande volume de trabalhos dos fãs, no sentido inclusivo da frase, exige mais trabalhos de fãs. A navegação do fandom online é possibilitada pela criação de metadados, pontos de acesso, links e assim por diante. Um trabalho importante, embora às vezes pouco reconhecido, esses trabalhos também são presentes. Então, aquela pessoa lá que está se voluntariando para fazer manutenção no AO3, para todo mundo ter fic para ler, né? Elas não ganham para isso. Ninguém ganha. É tudo em questão de amor pelo aquilo que está fazendo. Isso é incontável, né? Incalculável. Acervos de GIFs? Também. Conta. Existe milhares de outros trabalhos que eles não são. A própria produção de GIF em si. A própria produção de GIF, assim, ela não é valorizada muito, né? Não aqueles GIFs bonitos de tipo do Tumblr que a gente faz aquelas photosets, aqueles de meme mesmo, né? Ele não é nem muito valorizado assim nessa questão. Enfim, aquela lista que eu apresentei, ela não é só aquilo, é só um dos que ela comentou, porque existe muito mais coisa. Né? E fandom é uma coisa muito grande e está sempre em expansão, então novos trabalhos são sempre necessários, né? A questão agora da comunidade, né? Que o conceito da economia dos dom, na verdade, ele fica muito baseado de um para um, tá? Mas se você aplicando a economia de dom dentro do fandom, ela é mais complexa, porque ela é de muitos para muitos, digamos assim. Porque o fanwork, né, os fanworks no geral, eles são compartilháveis, tá? Aí tem até o trecho que ela fala: os presentes do fandom não são apenas de um para um, mas de um para muitos. A comunidade, portanto, não é apenas um subproduto abstrato da economia de dom de fãs, mas um receptor dentro desta economia, né? Então,
Aí ela também complementa com muitos ou até mesmo a maioria dos objetos de arte distribuídos no fandom não são presentes destinados a indivíduos específicos. Eles são destinados a todos que os desejam. E uma vez apresentados, todos os participantes são bem-vindos para aproveitarem os presentes, né? Obviamente existe aqueles que não são compartilháveis, mas geralmente, mas isso é uma coisa que ela faz essa observação, é que geralmente quando ele não é compartilhável, a pessoa que fez vai falar, olha, isso não é compartilhável porque é para uma pessoa específica, não é para usar, aí, tá? Mas no senso comum dentro do fandom é que qualquer coisa que é postado, ela é compartilhável, né? Dos fãs para os fãs. Quando a gente fala na questão de ética de usar coisas que apareceram no fandom em pesquisa, o negócio muda de figura. Mas pensando dentro do contexto dos fãs, todo mundo pode compartilhar tudo, tá? Aí ela vai falar que a questão da simetria da economia do fandom, já que a questão de que um único presente, né, pode alcançar muitas pessoas, especialmente porque pode continuar alcançando pessoas bem depois do momento inicial da distribuição. E no geral, a maioria dos fãs vão receber mais presentes do que nós damos. Então, assim, é impossível você escrever a quantidade, assim, claro que é possível. Se você não lê quase fic nenhuma, tá? Tipo, você lê, sei lá, 2 fics por mês, é completamente possível você escrever, sei lá, você postar 4 fics, ler 2 fics ali no mês, você tá dando mais do que recebendo. Mas se você é uma pessoa assim que tem a prática de ler fic diariamente, tipo eu, nunca jamais na minha vida eu vou conseguir escrever a quantidade de fic que eu já consumi. Sei lá, acho que nos 3 últimos dias eu já devo ter lido umas 10 fics diferentes, até mais. 10 fics eu faço em 2 anos. Isso é muito, né? Querendo muito. Tá? Então, a noção é que há a simetria do fandom. Você tem. Nenhum fã em si vai dar mais do que recebe geralmente, tá? Pensando assim, no plano geral da questão, tá? Então, você não tem a questão da reciprocidade total, tá? Mas isso não é tipo, você não pode tomar como uma falha desse conceito, dessa noção da economia do dom. Isso não é uma falha, na verdade ela é uma parte integral, né? Você realmente tem que ter isso. Dá mais, principalmente quando você pensa dentro do fandom, né? Muitos dando para muitos, né? E gente não. E tem gente que literalmente não faz nada. E é aí que vem uma questão, né? Que vai ser a questão do nosso próximo. No próximo a nossa próxima discussão, né? Tá tudo bem até aqui? Deu rolo? Ficou ok? Tudo ok, beleza. E aí vai vir a questão da receptividade, tá? Que seria os usos do trabalho. Aí ela vai falar nos usos de trabalho que as trocas econômicas de presentes são feitas não apenas pelo ato de dar e retribuir, mas também e principalmente pelo ato de receber presentes. A forma com que presentes criam e consolidam a estrutura social do fandom não é apenas por serem dados, mas por serem aceitos, ou seja, consumidos ou usados, né? E é aí que a gente vai falar da questão de participação. Aí ela fala o seguinte aqui, ó. Pensar na economia do dom como uma questão não apenas de dar, mas de receber, nos permite reexaminar o que constitui participação no fandom. E aí, participação, né? Aí a gente tem aquela definição lá do Jenkins, né? Da cultura participativa, que o fandom é uma cultura participativa,
porque ela vai transformar a experiência do consumo de mídia, né, com produção de novas coisas, né? No que o Jenkins fala, na verdade, são novos textos, né? Mas, enfim. E aí, por conta dessa noção desse sistema, por conta dessa questão da ideia de participação, de ser uma cultura participativa, o Matt Hughes, como sempre, ele vai criticar essa noção, né? Porque a ideia de ser uma cultura participativa deixa implícito que todos os fãs são produtores de alguma coisa, né? São produtores de trabalhos de fãs. E na verdade isso não acontece, né? E realmente ele tá certo, né? A gente tem a presença dos lurkers. Não, lurkers. Dos lurkers, que são aquela pessoa que só fica, tipo, não tem nem, tipo, ela nem posta online nem nada, ela, sei lá, tem uma conta, minha namorada. Ela tem uma conta no Twitter, ela não posta absolutamente nada, ela só vai lá pra ver as coisas que ela gosta e vai embora. Ela não posta, ela não tem nada. Eu falo, como você não consegue se segurar pra retweetar as coisas, mulher? Mas ela não faz. Ela não faz isso. Eu fico, ai, Jesus Cristo. Enfim. Já tem muita gente falando por ela no Twitter e ela dá um RT no máximo e se sente representada. Deve ser isso. Geralmente ela pega o Twitter, manda pra mim e fala assim, olha só, eu acho que... Eu falei, ok. Eu tô meio assim também. Alguém já falou sobre o que eu queria falar, eu só curto e vou embora. Olha, nem isso ela faz. Eu acho que ela bota, tipo, nos salvos, quando é algo importante que ela quer voltar depois. Mas nem assim, o like ela tem. Eu fico, mulher, como é que tu vive? O capitalismo acabando com a querida. Pois é. E aí, né, que o Matt Hughes, o argumento do Matt Hughes vai falar que nem todo fã vai estar interessado realmente em você em produzir alguma coisa, né? Mas tem um furo ali na percepção do Matt Hughes que eu concordo, que é o que a Tusk vai falar. Ele tá pegando muito no literal, né? Como se ele só tá pensando literalmente, ele só tá no literal ali, pensando em produzir algo material, né? E aí quando eu falo algo material, pode ser tanto nas obras de artes, como também tipo comentário, postagem, etc, etc. Que aí é uma coisa que a Tarki vai falar nessa parte aqui, ó. Certamente é verdade que nem todos os fãs produzem objetos de arte, ou, na verdade, qualquer outra forma de trabalho de fã. O fandom tem uma longa tradição de lurkers. Todo mundo sabe o que é lurker, né? Tem como você lembrar? Eu não me recordo. Lurker na tradução ao pé da letra seria espreitador, ou seja, aquele que só fica observando. Só observa as coisas acontecerem. Não participa nem nada, mas ele lê tudo. Sabe tudo que tá acontecendo, sabe? Mas não faz nada. Só fica parado lendo. O lurker seria isso. Mas a referência desdenhosa de Hills à fanfiction e ao filk, lembrando, filk quer dizer as músicas criadas por fãs, obscurece não apenas o fato de que os fãs, coletivamente falando, produzem muito mais do que fic e filk, mas também o fato de que muitos fãs que não são produtores participam da economia do dom consumindo os presentes dos fãs e talvez até retribuindo ocasionalmente na forma de elogios no Archive of Our Own, reblogs no Tumblr ou outras formas de feedback e redistribuição de baixo limiar. Afinal de contas, o que os lurkers estão fazendo se não lendo comentários de episódios, pesquisando os arquivos e listas de recriação, fazendo download de podcasts, transmitindo vídeos, admirando cosplays, apreciando fanart e assim por diante. Os fãs não produtivos podem participar da economia do dom do fandom por meio de seu envolvimento com os frutos de trabalhos de fãs. E isso eu concordo com ela, né? Eu acho que o Rios, às vezes, ele tem esse problema, na verdade. Às vezes ele é muito no pé da letra. Eu tenho várias questões com o Rios, várias coisas que ele fala. Mas ele muitas vezes leva muito no literal. E quando a coisa é mais preto no branco,
é mais. Não é preto no branco, né? Elas são tons assim de cinza, né? Então, até a identidade do lurker é uma participação, é um tipo de participação, tá? Então ali todo mundo é, participa ali do fandom, né? É, você é uma lurker. Tudo bem, o negócio é você estar se divertindo com o que você está fazendo. Mas só pra gente fazer uma diferenciação aqui, tá, gente? Porque qual a diferença do lurker com o fã individual, que é uma coisa que o Matt Hills vai falar? Eu acho que fan cultures, eu não lembro onde é que ele fala sobre isso. O Matt Hills falou em algum lugar sobre isso. É o Matt Hills. Enfim, o Hills ele vai discutir. Não é o Hills. É o Jonathan Gray. Eu não lembro quem é. Tá? Algum desses pesquisadores principais, eles vão falar que as pessoas têm que voltar. Você tem que retornar ali a estudar o fã individual, no sentido de tipo assim, as pessoas que não estão, que não lidam com fandom online, por exemplo, elas não vão em Tumblr, eles não estão ali na questão na comunidade do fandom. Eles simplesmente vão, assistem a série, se for uma série, desligam, adoram aquilo, reassiste, né, quando tá triste, mas assim, ela não engaja com a internet ou com qualquer outra coisa sobre a série. Ela só fica ali o relacionamento de amor entre a pessoa e o objeto, tá? Não há ali um engajamento com o fandom. Uma forma muito. Isso acontece comigo. Isso aconteceu comigo. Na verdade, no rolê de música, isso aconteceu comigo durante quase a vida inteira até eu conhecer o EXO. Eu nunca fui de seguir o que eles estavam fazendo, o que as pessoas estavam fazendo quando ia sair o novo álbum, nem nada. Às vezes eu descobri que um novo álbum tinha saído tipo uns 3, 4 meses depois. Principalmente que naquela época não tinha Spotify, que tinha aquele alerta, né? Tipo, olha, saiu música nova, né? Aquilo na época não existia. Isso é coisa nova. Mas, por exemplo, a minha relação com One Direction. Cara, amo One Direction. Eu tenho uma playlist com todas as músicas deles. Sempre escuto, assim, atualmente não escuto com frequência, mas assim, antes eu sempre escutava com frequência, conheço quase todas as músicas deles e tal. Nunca pisei no fandom de One Direction. Eu tenho um carinho enorme pelas músicas de One Direction. Sei os nomes dos meninos, né? Meio que por osmose, porque One Direction era muito popular, então tinha várias fotos na coisa. Mas eu nunca fui de lá pra caçar coisa. Então, o meu relacionamento era só de afeição. Na cabeça desses pesquisadores, isso é fandom. É uma forma de fandom. E aí, outros pesquisadores, incluindo eu, diz que não, porque fandom é algo de comunidade, tá? Então, o lurker, ele, apesar de não interagir explicitamente com o fandom, ele é parte do fandom porque ele está consumindo o trabalho de fã. Então não é a mesma coisa, tá? Esse fã individual sei lá se é do Matt Hills, Jonathan Gray, eu não sei de quem falou isso, mas um deles aí falaram, não é a mesma coisa do lurker, tá? São duas coisas diferentes, tá? Só queria deixar isso claro para não haver confusão. São baseados em coisas diferentes. E é isto, meu povo. Esta é o conceito, bem geral, assim. Apresentei o mais geral possível. Principalmente que não é uma coisa que eu domino muito, tá? E ainda assim, passei 3 horas, 3 minutinhos, né? Enfim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer comentário? O que vocês acharam? Coisa nova, coisa meio. Sei lá, curti. Deu o feedback de vocês.
Que bom, Amanda, que você curtiu. Bom, então. Ah, que bom, Sebastião, que você descobriu algo novo com a aula. Eu fico sempre feliz que eu trago coisas novas pra vocês, que eu tenho medo, assim, de só trazer algo tipo. Não, Natália, isso é chato. Não vamos falar sobre isso. Semana que vem é a semana da fanfiction, tá? Ai, que bom, cara, que você não sabia nada. Ai, que bom que vocês sentiram falta. Eu também senti falta de vocês, gente. Eu tava tão triste quando tava dando minhas aulas. Eu fiquei pensando em vocês, pensando nas nossas aulas o tempo todo. Eu falei, ai, gente, eu já sei várias coisas que eu vou trazer. A semana que vem é a aula, assim, mais que eu tô mais animada porque é a aula de fanfiction, né? A doida da FIC. Então, vai ser muito bom. Então se preparem.